Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje trago para vocês mais uma mulher inspiradora, que inspira com versos simples o cotidiano da vida. Adélia Prado. O que interessa mesmo é a sua vidinha, porque você não tem mais que ela. Você não tem mais do que as 24 horas do dia. Ninguém tem mais do que isso. E é nessa experiência pequenininha, miserável, limitada, carente, que eu vou dar uma resposta ao absurdo da minha existência e do mundo. A obra da mineira recria numa linguagem despojada e direta a vida e as preocupações dos personagens do interior mineiro. Com vocabulário simples e linguagem coloquial, Adélia produz poemas leves e marcantes. Sua poesia costuma colocar a perspectiva da mulher em seus poemas, destacando sempre o feminino em primeiro plano. A fé católica se faz presente nos poemas de Adélia, que costuma tratar de temas ligados a Deus, à família e principalmente à mulher. Adélia Prado nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935. Apenas em 1950, após a morte de sua mãe, foi que escreveu seus primeiros versos. Em 1953, formou-se professora. Logo depois, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. E em 1973, formou-se em Filosofia. Adélia Prado publicou seus primeiros poemas em jornais de Divinópolis e de Belo Horizonte. Em 1971, dividiu com Lázaro Barreto a autoria do livro A Lapinha de Jesus. Sua estreia individual só veio em 1975, quando remeteu os originais de seus novos poemas para o crítico literário Afonso Romano de Santana, que entregou a Carlos Drummond de Andrade para sua apreciação. Impressionado com suas poesias, Drummond as envia para uma editora. Nesse mesmo ano, os poemas de Adélia foram publicados no livro Bagagem, que chama a atenção da crítica pela originalidade e pelo estilo. Em 1976, o livro é lançado no Rio de Janeiro com a presença de importantes personalidades, como o próprio Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana, Clarice Lispector, Juscelino Kubitschek, entre outros. Em 1978, publica O Coração Disparado e com ele conquista o Prêmio Jabuti de Literatura. Em 1980, Adélia dirige o grupo teatral amador Cara e Coragem, na montagem da peça Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Em 1981, dirige a peça A Invasão, de Dias Gomes, e volta à poesia com A Terra de Santa Cruz. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia, que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto
Escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Mulher é desdobrável. Eu sou. Para a aula de hoje, eu preparei uma surpresa. Convidei a professora Fabiola Cruz, que vocês conhecem bem, e ela também se encantou pela escritora Adélia Prado. Olha só o recadinho que ela deixou. Olá, professora Lucília! Olá, estudantes! Que prazer poder participar dessa aula com vocês. Fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na EJA. Hoje sou professora produtora de videoaulas para a EJA 1. Nossa, que aula interessante, que aula bacana! Falar sobre Adélia Prado, uma das principais poetisas desse país. Eu tenho certeza que você está gostando muito de todas as informações que a professora Lucília está trazendo para você nessa aula sobre essa poetisa. Uma escritora que, para mim, tem algo de diferente, porque ela fala nas suas poesias de assuntos do cotidiano com um vocabulário tão simples e de fácil compreensão. Ela fala de uma forma leve, mas ao mesmo tempo de uma forma muito marcante. E ela também fala sobre as situações num olhar muito feminino. Ela relata as situações com esse olhar feminino, mas não um olhar feminista. Isso me chama muita atenção nas poesias dela. E a fé dela também está sempre muito presente nos poemas. Os poemas costumam ser sempre muito, muito ligados a Deus. Outra coisa que eu também acho muito legal. Bom, ela tem algumas frases que são atribuídas a ela, que me chamam muita atenção. Uma delas diz mais ou menos assim: não tenho tempo algum, ser feliz me consome. E uma outra que diz o seguinte: Deus é mais belo que eu. E não é jovem, isso me consola. Acho que vale a pena uma reflexão sobre essas frases e tantos outros poemas dessa grande escritora brasileira. Aproveite, leia os poemas de Adélia Prado. Um beijo para vocês. Tchau! Muito obrigada, professora Fabiola. Suas observações enriqueceram muito essa aula. Afinal, nada melhor do que uma professora inspiradora nessa série de aulas com escritoras inspiradoras. Vocês não acham? Adélia Prado foi revelada por Drummond em uma crônica no Jornal do Brasil em 1975. Nessa crônica, o poeta dizia que São Francisco de Assis estava ditando poemas para uma dona de casa da pacata cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Quando éramos pobres e eu menina, era assim o Natal em nossa casa. 4 semanas antes, a palavra advento sitiava-nos domingo após domingo. Comeríamos melhor naquele dia, seríamos pouco usuais, vinho, doces, paciência. Porque o menino estremecia no feno e nos compadecíamos de Deus até as lágrimas. Olhando a manjedoura, o que eu sentia, sem arrimo de palavras, era o que eu sinto ainda. O desejo de esbeltez será concretizado. A luz que não tolera excessos, o musgo, a areia, a
palha cintilavam, a pedra. Eu cintilava. Outros grandes poetas inspiraram Adélia Prado, principalmente aqueles a quem chama de Santíssima Trindade. João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. A esse último, a poeta agradece pelo uso de versos livres que não possuem métrica e versos brancos que não possuem rima, pois afinal a poesia é ritmo. Manifestava numa educação assim rigorosa do ponto de vista de costumes, moral. Uma moça bacana não faz isso, não faz aquilo, papapá, papapá. E a catequese muito forte, a gente frequentava catecismo, e aí as festas litúrgicas, a missa e tudo que uma família religiosa faz dentro dos preceitos. Aquilo nós fizemos. E eu sou muito grata a isso, porque a liturgia da qual eu participei desde criancinha foi uma fonte de beleza para mim, sabe? Uma fonte de poesia e de beleza. Então, esse olhar retrospectivo assim que a gente faz, eu vejo direitinho de onde nasceram os livros, a visão do mundo, sabe? A visão franciscana do mundo, né? Que a gente foi educado na fé pela visão franciscana, eram frades franciscanos lá em Divinópolis. Então aquilo foi uma herança preciosa, até com os erros, que aquilo comportava também, claro, né? Erros históricos, erros de interpretação, de tudo, mas aquilo tudo fez um conjunto que significa para mim um tesouro, ao qual eu volto sempre. É para isso que nós devemos ser educados, educar nossos filhos para ter esse tesouro, essa riqueza, desse sentido da vida, desse significado. Isso nos é dado através da poesia, através de ritos litúrgicos, religiosos. São valores sem preço. Não tem preço isso, não. Assim como a pintura, uma obra-prima, não tem preço. Você pode falar que ela vale 80 milhões de dólares, é a mesma coisa de falar que vale nada, porque não tem preço. São valores espirituais. Então, esse é o papel do poeta, do artista, de oferecer para nós que não somos poetas nem artistas, esse alimento e falar, tá aqui, ó, a vida tem sentido, tem significado. Adélia Prado escreve muitas vezes como que se estivesse fazendo uma oração e também utiliza palavras soltas, assuntos diversos. Tal experimentar um jeito de escrever assim, como se estivesse em plena oração na fé que você pratica, ou mesmo escrevendo palavras aleatórias que vêm à sua cabeça de um único assunto. Não esqueça de criar um título também para esses versos. Esse texto poderá ser feito em um arquivo digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!